Irmãos, boa noite. Espero que no Senhor estejamos todos bem, que o Senhor, nesses dias, o Senhor esteja nos confortando, nos guardando, que o Espírito Santo esteja de fato nos confortando em dias tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. Irmãos, gostaria que abríssemos as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Eu gostaria, irmãos, de ler apenas o versículo de número 37. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, apenas o versículo de número 37. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Oremos, irmãos. Deus eterno, Pai querido, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor é. Deus dos céus, nós te agradecemos por este momento de culto, nós te louvamos, porque através da Tua Palavra nós somos consolados, nós somos fortalecidos, através da Tua Palavra, Pai, nós somos nutridos espiritualmente. Faz isso em nossas vidas, Deus dos céus, de maneira que a nossa fé seja fortalecida, de maneira que nesses tempos difíceis, nesses tempos para muitos de angústia, nós possamos descansar no Senhor, possamos descansar nos Teus propósitos, possamos de fato confiar plenamente no Deus da nossa salvação. Instrui-nos, ó Pai, através da Tua Palavra, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu creio que nós vivemos esses tempos de pandemia, esses tempos de afastamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, esses tempos em que nós não vivemos essa comunhão uns com os outros. Eu creio que em tudo isso o Senhor tem um propósito, um santo propósito. É como se o Senhor estivesse dizendo a mim, dizendo a você, que nós deveríamos ficar um pouco em casa para pensarmos a respeito da nossa adoração, pensarmos um pouco mais a respeito do culto que nós estamos prestando a esse Deus. Certamente esses são dias difíceis, mas dias valorosos, se pudermos discernir, entender que tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito, e o seu propósito é sempre fazer bem ao seu povo. Conta-se, irmãos, que numa determinada ocasião, um grupo de pessoas conversavam na frente da igreja. Essas pessoas conversavam a respeito da grande necessidade de obreiros por todo o Brasil, da grande necessidade de obreiros, principalmente nos lugares mais longínquos do nosso país, em cidades especialmente menores no interior do nosso país. Enquanto conversavam, uma daquelas pessoas referiu-se a um obreiro que havia se aposentado. Aquele homem havia se aposentado porque alegava que não desfrutava mais de boa saúde para trabalhar na obra do Senhor, não desfrutava mais de boa saúde para se envolver na obra do Senhor, e por isso ele havia se aposentado. Mas tão logo ele se aposentou, ele ingressou-se num partido político, candidatou-se a um cargo público, e desde então ele era visto em cima dos palanques, desenvolvendo atividades exaustivas em constantes comícios por toda a região. Para trabalhar no reino de Deus, na obra do Senhor, faltava disposição, faltava força, a saúde era precária, mas ele possuía energia de sobra para as atividades políticas que ele tinha como desejo
realizar. É lamentável, irmãos, mas coisa parecida tem acontecido constantemente, com frequência no nosso meio. As pessoas têm dado inúmeras desculpas para servir ao Senhor como deveriam servir, mas quando o assunto é sua profissão, são outros afazeres, muitos se dispõem sem problema algum. Diante desse texto, irmãos, que nós lemos da palavra de Deus, gostaria de fazer uma pergunta: qual o conceito do nosso Senhor Jesus Cristo? Que conceito o nosso Senhor Jesus Cristo tinha a respeito da consagração à sua obra? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras aqui que nós acabamos de ler, num dia em que seus inimigos estavam trabalhando ferozmente contra ele. Os herodianos, amigos do Império Romano, os fariseus, inimigos do Império Romano, esses dois grupos de pessoas, eles que eram adversários, se uniram para momentaneamente tentar surpreender o Senhor Jesus Cristo em algumas questões. Primeiramente, queriam saber se era lícito pagar tributo aos romanos, mas Jesus, conhecendo a astúcia de seus corações, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele disse isso aqui, está no nosso texto, no versículo de número 21 desse mesmo capítulo. Após silenciar esses adversários, surgiram os saduceus com outra questão, agora a respeito da ressurreição. Vale dizer, irmãos, que a questão da ressurreição era muito discutida entre os rabinos, que costumavam fazer diferença entre mandamentos pequenos e mandamentos grandes, mandamentos de menor importância e mandamentos de maior importância. Então, o Senhor Jesus Cristo, percebendo essa preocupação em distinguir essas duas coisas, esses dois mandamentos, o Senhor Jesus Cristo então ensina um grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, certa ocasião alguém já disse corretamente que vida com Deus precede trabalho para Deus. E de fato, essa é uma das grandes verdades que devemos considerar quando nós oferecemos ao Senhor o nosso culto. Vida com Deus precede trabalho para Deus. O Senhor está muito mais preocupado com a nossa vida de comunhão com Ele do que aquilo que nós fazemos para Ele. Pensando nisso, irmãos, eu gostaria de falar um pouco a respeito desse precioso texto que acabamos de ler na Palavra de Deus, porque aqui, irmãos, o Senhor queria distinguir algumas verdades essenciais a respeito daqueles que se colocam à sua disposição para fazerem a sua obra. E antes que façamos distinção entre pessoas e pessoas, esse texto, irmãos, foi escrito para todo crente, independente dele ser um pastor, um missionário, um evangelista ou qualquer liderança dentro da igreja. Esse texto foi escrito tanto para mim quanto para você. Atente àquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesses tempos que estamos afastados. Atente àquilo que o Espírito Santo, irmãos, tem a nos ensinar. Quais as exigências, o que o Senhor requer daqueles que se dispõem a fazer o seu serviço, o que o Senhor requer daqueles que se dispõem a fazer a sua obra? Primeiramente, irmãos, a primeira exigência que o Senhor deseja daqueles que se colocam para fazer a sua obra é consagração. Consagração. Vejam, irmãos, que antes de ordenar que os discípulos iniciassem a obra missionária que eles deveriam fazer, Jesus pintou diante dos seus olhos um quadro real das provações, das ameaças que eles haveriam de enfrentar. Veja que o Senhor Jesus Cristo não escondeu esse aspecto doloroso da tarefa que aqueles
realizar. O fato é, irmãos, que a obra do Senhor só pode ser realizada por homens, mulheres, por pessoas que se consagram a Ele, por pessoas que se colocam diante desse Deus e através de suas vidas rendem a este Deus um louvor, uma adoração que lhe é agradável, uma adoração tanto dentro da igreja como uma adoração fora da igreja, um culto dentro da igreja como um culto fora da igreja. Porque, como já disse, se o nosso culto ao Senhor não tem início lá fora, esse culto, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós adentramos a casa do Senhor, esse culto, se não teve início lá fora, esse culto aqui dentro não tem nenhum significado, esse culto não é agradável ao Senhor. Diante, irmãos, desse assunto tão precioso da palavra de Deus, que é a consagração ao Senhor, gostaria de perguntar por quê? Por que a consagração é tão importante? Porque, irmãos, além de contribuir para a realização do serviço do reino de Deus, da glória de Deus no mundo em que nós estamos inseridos, a mesma consagração tem o poder de inspirar novos obreiros para entrarem na luta, para fazerem a obra do Senhor de maneira fiel. Assim, sem dúvida alguma, assim é o poder da consagração. Portanto, esse assunto é de vital importância à minha vida, à sua vida. Consagre-se ao Senhor de fato. Conta-se, irmãos, que Melville Cox, um servo do Senhor, ele tinha apenas 33 anos, assim que ele chegou na África, com apenas 33 anos, e assim que chegou na África, ele foi contagiado de uma enfermidade mortal, e ali morreu. Trabalhou ali apenas 4 meses, parecia um fracasso a sua carreira diante das adversidades, diante dos grandes problemas, diante das lutas que ele passava naquele lugar. Mas a carta de despedida que mandou a um amigo era uma declaração de sua vocação, da sua devoção, da sua fidelidade ao Senhor. Já doente, ele escreveu essa carta pedindo ao seu amigo o seguinte: ele diz: se eu morrer na África, venha escrever o meu epitáfio. Quero que você escreva na lápide do meu túmulo. O amigo então respondeu: eu vou, mas o que eu vou escrever? Aquele jovem, sabendo que morreria por aqueles dias, respondeu: escreva assim: ainda que muitos morram aqui, não abandonem jamais esse trabalho na África. E de fato, irmãos, aquelas palavras encorajaram a muitos e muitos crentes, e muitos foram ali, muitos morreram pela mesma epidemia que atingiu aquele primeiro servo do Senhor, mas muitos foram ali, de maneira que o trabalho do Senhor ali cresceu abundantemente. O Espírito Santo agiu de maneira como em poucos lugares agiu ali. Uma grande igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu naquele lugar para a glória de Deus. Irmãos, nós podemos ver claramente na vida desse jovem de 33 anos apenas, podemos ver certamente que ele era alguém que vivia de maneira consagrada ao Senhor. Outro grande servo do Senhor foi massacrado na Guerra dos Boxers, na China, mas a última mensagem que ele enviou ao seu filho, de apenas alguns anos de idade, nos surpreende. Seu filho, de alguns anos de vida, estava a milhares e milhares de quilômetros dali. Mas a mensagem que ele mandou para o seu filho foi a seguinte: quando você crescer, me substitua. Essa mensagem, irmãos, ainda hoje está gravada numa placa de bronze na Universidade de Yale e constitui um apelo para fazermos a obra do Senhor, tanto aqui bem como ao redor do mundo. Consagre-se ao Senhor, porque o Senhor não trabalha com pessoas que não se consagram de fato a Ele.
Conta-se, mas, irmãos, que quando Alexandre Mackley partiu para Uganda, houve uma reunião de despedida na Sociedade Missionária de Londres. Depois de ouvir vários discursos, aquele missionário tomou a palavra e disse: há uma coisa, meus irmãos, entretanto, que vocês não disseram, e eu preciso dizer. Provavelmente dentro de 6 meses vocês terão notícias de que um de nós, se referindo à sua família, um de nós morreu. Houve então um silêncio na sala, mas ele continuou dizendo: sim, porque é notório que a cada 8 pessoas que vão ali, ao menos uma morre antes dos 6 meses de idade. Pois bem, continuou ele, quero pedir que quando chegar a notícia do meu falecimento, ninguém desanime, mas mande outro imediatamente para tomar o meu lugar. Irmãos, o que podemos ver em comum na vida desses homens de Deus? Consagração. Pessoas que colocaram as suas vidas a serviço do Mestre. E você não precisa ir para longe para fazer isso. Você pode ser essa vida, viver essa vida consagrada onde você estiver, de maneira que o seu Deus, através da sua vida, seja exaltado, seja adorado, seja engrandecido. Irmãos, a obra do Senhor exige consagração, e essa consagração era algo comum entre esses homens. Sem que haja consagração, o Espírito Santo não age. Sem que haja consagração, a obra do Senhor não vai adiante. Sem que haja consagração, o nome do Senhor não é glorificado. Sem que haja consagração, as trevas tornam-se cada vez mais escuras, densas, enquanto muitos partem para uma eternidade sem Deus. Sem consagração, irmãos, não há o poder do Espírito Santo. Sem consagração, não somos autorizados sequer a fazermos a obra do Senhor. É necessário que, de fato, eu e você, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, é necessário que todos nós, de fato, nos consagremos ao Senhor. A consagração, irmãos, é extremamente importante. Mas uma segunda verdade, irmãos, se a consagração é tão importante assim, quais os efeitos dela, quais os efeitos dessa consagração na vida do povo de Deus? Irmãos, a palavra de Deus está repleta de doutrinas maravilhosas. A palavra de Deus está repleta de promessas magníficas e exemplos dignos de louvor. No entanto, as bênçãos especiais só aparecem no surgimento da consagração. Essa é a grande verdade. Foi o Senhor mesmo quem disse a Josué, antes que o povo entrasse na terra prometida, o Senhor disse: consagrem-se hoje, e amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Irmãos, essa verdade não mudou. Se queremos que de fato o Senhor faça maravilhas na nossa vida pessoal, na vida da nossa igreja, na cidade em que nós estamos inseridos, nós precisamos de fato nos consagrarmos ao Senhor. Quando um crente consagra, se dedica fielmente ao serviço do Senhor, independentemente de ser ele um pastor, missionário, evangelista ou qualquer membro da igreja, ele entra, irmãos, por assim dizer, num campo no qual ele tem oportunidades especiais de verificar com seus próprios olhos, em plena ação, a veracidade das doutrinas de Deus e como o Senhor realiza essas promessas em sua vida. É ali no serviço ao Senhor que ele experimenta a presença de Deus, o poder de Deus, e a cada vez que ele verifica essas verdades,
suas convicções a respeito desse Deus, suas convicções a respeito da palavra de Deus cresce, o seu gozo espiritual se intensifica, a sua fé é fortalecida. Isso, irmãos, é notório na vida dos grandes homens que serviram ao Senhor com toda a fidelidade. As narrativas de alguns homens consagrados a Deus deixam claro aquilo que eles estão vivendo enquanto eles estão a serviço do Mestre. Irmãos, atente àquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Busque essa consagração como uma coisa mais importante, da sua vida. Citei apenas alguns homens dessas narrativas, porque, irmãos, na própria maneira de se comunicar, esses homens deixaram evidentes aquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam muito próximos, muito perto do Senhor. Irmãos, mesmo que não possamos definir com clareza das pessoas, mesmo que não possamos definir com clareza esses homens que serviram ao Senhor, nós sabemos que tratava-se de algo real, impressionante, que as pessoas logo perceberam. Essas pessoas, eles viviam como homens, como mulheres de Deus. Assim é a consagração, assim é o poder da consagração. A obra do Senhor exige consagração. Essa consagração traz transformação, sem dúvida alguma, irmãos. No entanto, irmãos, uma terceira verdade é que essa consagração, essa obra, a obra do Senhor, não é feita sem sacrifício. Não é. Não se engane, porque desse lado dos céus, por causa do pecado, sempre foi assim. Nós vivemos com muito esforço, e quanto mais nós procuramos nos consagrar ao Senhor, maiores, sem dúvida alguma, são as lutas. Sempre foi assim. Olhe para a vida dos profetas, olhe para a vida dos discípulos, olhe para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor não escondeu a morte, a palavra do Senhor não escondeu as torturas, o sofrimento, as angústias, as lágrimas na vida daqueles que foram chamados para levarem o seu evangelho adiante. Ele nunca escondeu o sofrimento. Por isso, irmãos, eu faço um apelo. Se o Senhor não está te mandando a ir a nenhum desses lugares, a nossa responsabilidade é sustentar aqueles que estão indo, com nossas orações e, se possível, contribuindo. Mas, acima de tudo, seja o instrumento do Senhor onde você está. Que você seja conhecido dentro da sua casa como alguém que serve fielmente ao Senhor. Que você viva essa fidelidade de maneira que o Senhor seja glorificado através das pessoas que estão ao seu redor. Faça isso. Acima de todas as coisas, faça isso para a glória do nosso Deus. Irmãos, conta-se que numa reunião subterrânea em uma igreja, um desses países comunistas em que a igreja se reunia escondida, um rapaz se prontificou a ir a determinada região e ali dar continuidade à obra do Senhor, porque os missionários, por falta de recursos, voltaram para suas casas, para os seus países de origem. Surgiram então alguns questionamentos, em especial porque aquele rapaz era extremamente novo e não era tão bem preparado assim como os demais. Mas um irmão, um membro daquela igreja, se levantou e começou a descrever a consagração daquele moço nas seguintes palavras. Aquele irmão disse: irmãos, não muito tempo atrás ele foi pego pela polícia secreta, que pedia para que ele revelasse alguns segredos a respeito dos seus irmãos, mas nada, absolutamente nada obteve dele. Naquele momento o jovem foi chamado à frente e lhe pediram para que tirasse a camiseta, e ao fazer isso as pessoas puderam ver que ele tinha queimaduras de maçarico
queimaduras de maçarico em todo o corpo. Irmãos, a obra do Senhor é feita com muito esforço. Irmãos, a obra do Senhor é feita com muito sacrifício. Nós muitas vezes ficamos impressionados quando as pessoas saem por aí pregando promessas que fizeram, pagando promessas que fizeram, promessas das mais variadas, promessas até mesmo absurdas. No entanto, para a tristeza nossa, são poucos os crentes que estão dispostos a se sacrificarem em prol da causa do trabalho do Senhor, como têm feito essas pessoas. Não deveria, evidentemente, ser o contrário, já que nós conhecemos, servimos a um Deus vivo, verdadeiro? É muito mais fácil criticar, irmãos, é muito mais fácil criticar essas manifestações extravagantes da espiritualidade atual, mas é preciso considerar atentamente que no fundo dessas manifestações há um tipo de consagração que causa, por assim dizer, inveja a muitos crentes com relação ao seu serviço ao Senhor. Muitos acham que ser crente, fiel, consagrado ao Senhor não requer esforços. Estão enganados, certamente. É triste saber, mas as pessoas do mundo têm dedicado suas vidas aos seus bens, aos prazeres, a tantas outras seduções da vida, muito mais do que muitos crentes têm dedicado suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. É por causa, irmãos, dessa desarmonia entre fé e vida. O cristianismo vivido por muitos não é um cristianismo real, é por demais superficial. Muitos, inclusive, têm vivido uma mentira. Atentemos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essas palavras aqui, irmãos, devem causar um profundo impacto na vida de cada um de nós. O Senhor, irmãos, não tem prazer naqueles que oferecem retalhos da sua vida, restante do seu tempo. O Senhor não tem prazer nessas pessoas. O Senhor nosso Deus, irmãos, não se agrada de vidas compartimentadas. Ele não se agrada se de fato nós não oferecemos a Ele a primazia da nossa vida. E se nós não fazemos isso, Ele tem dito que se você não tem feito isso, ofereça a sua vida a outro, porque Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Ou seja, onde Ele é Senhor, não pode existir outro Senhor. Consagração, irmãos, exige todo o nosso tempo para a glória de Deus. Vou repetir, consagração exige que ofereçamos todo o nosso tempo para a glória de Deus. E isso independente de sermos pastor, de sermos missionários, evangelistas. Isso é algo que todo crente indistintamente deve viver. Consagração é algo que todo crente deve viver. Pela falta dessa consagração, certa feita, o Senhor disse ao seu povo através do profeta Isaías, lá no capítulo 1, ele disse: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, quando vindes para comparecer perante mim? Quem vos requereu os só pisados dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Pensando nisso, irmãos, nós temos que consagrar-nos ao Senhor com sinceridade. Pensando nisso, irmãos, devemos pensar nisso porque a falta de consagração tem sido evidente no nosso meio. Talvez o Senhor tenha permitido que nos afastemos um pouco da sua casa, da sua igreja, para que pensemos naquilo que estamos oferecendo ao Senhor. Opte por obedecer ao Senhor. Opte por fazer a vontade única do Senhor, porque um dia, irmãos, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Aguarde esse dia, viva esse dia, mas viva acima de tudo consagrado para a glória, para a honra, para o louvor do nosso Deus. Amém. Oremos. Deus querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque a tua palavra é clara diante dos nossos olhos. Deus, ensina-nos a consagrarmos a ti e a ti somente, de maneira que a nossa vida seja, ó Pai, um sacrifício santo, vivo e agradável a Ti.
derramando sobre nós da tua graça, abre o nosso entendimento, Deus dos céus, que o nosso culto seja um culto verdadeiro. Age no nosso meio, faça isso para a glória do teu nome. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente. Que a palavra do Senhor fale profundamente aos nossos corações. Amém.